Boa noite. Boa noite para quem está chegando aqui comigo. Boa noite, Solange, minha linda. Ah, que bom que você está aqui comigo, Solange. Boa noite. É, Tem que pôr o óculos, gente, não tem jeito. Módulos, eu não sei. Ah, Losso. Ah, a Lu da Losso tá aí? Que legal. Boa noite. Boa noite. Oi, Gabriel, tá aí comigo também. Que legal, Gabriel. Boa noite. Simone, a mulher do sorriso bonito. Que bom que vocês estão chegando aí comigo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Relacionamento a dois. Um assunto que vai ser voltado muito para a mulher, mas os homens que estão aqui também vão aproveitar, que a gente vai estar falando de todas as partes aí, né? Raquel tá aqui comigo, que legal, Renata, muito bom, adora, né, Simone? A Maria Meyer está aqui comigo também. Obrigada, boa noite para todos vocês que estão chegando. Andréia, é um prazer ter vocês aqui hoje. O objetivo dessa live, né, é estar esclarecendo, é estar passando um pouco de conhecimento. Mônica tá aqui também, obrigada. O Pilo tá aí, que legal, muito bom. É passar um pouco de conhecimento, gente. Na verdade, assim, eu trabalho há muito tempo, né? Eu tenho 36 anos trabalhando, tem muitos casais que já passaram aqui. Eu já atendi homens, já atendi as mulheres, já ouvi os dois lados de uma história. E tenho 30 anos de casado e 4 de namoro, 34 anos com o mesmo homem. Então tenho a minha experiência pessoal, tenho a experiência profissional, mais de 8.000 pessoas que já passaram aqui pelo meu consultório. Então, na verdade, o intuito é estar ajudando, porque eu tenho percebido aqui no dia a dia que os casais, por causa de pouca coisa, acabam se desentendendo, acabam criando problema onde não existe, acabam deixando de ser felizes e até estragando uma família por ajustes que poderiam ter sido feitos se a gente tivesse atento a isso, né? A pandemia, ela vem como um momento de mudança na nossa vida. Então, assim, é como se a gente tivesse adormecido. Parece que todo mundo estava feito zumbi, estava meio que dormindo. Estava correndo que nem louco, fazendo tudo que tem que fazer e não prestando atenção em nada. Né? E quando a gente não vive o aqui e agora, a gente não está presente no momento, a gente não está vivendo aquilo. E aí, quando veio a pandemia, foi de repente, foi aquele choque, todo mundo foi para casa, né? Quer dizer, todo mundo não, mas a maioria das pessoas está em casa, daí teve que se olhar, os parceiros se olharem, pais e filhos se olharem, a gente começou a dar valor para os professores, dar valor para a saúde, tudo aquilo que a gente talvez não desse valor. Então é um momento de grande reflexão, é um momento de consertar aquilo que não está bom. E aí a minha pergunta é, como está o seu relacionamento a dois, né? Ele não tá bom? É por causa da pandemia? Não, ele já não estava bom, né? E aí a pandemia vem e mostra pra gente, esse recolhimento, né, da pandemia mostra pra gente que precisa olhar para isso. Então, se eu tenho uma flor e eu não cultivo essa flor acaba morrendo, né? Então é isso que acontece com o relacionamento. O relacionamento precisa ser cultivado, ele precisa ser olhado, ele precisa ser aprofundado, ele precisa ser amadurecido, né? Ter um relacionamento a dois significa crescer, amadurecer. Por quê? Porque eu trago a minha história, o outro traz a história dele e a gente vai ter que fazer esse ajuste que demora bastante tempo. E nesse ajuste a gente cresce, a gente aprende, desde que cada um olhe para o seu lado. Então, assim, é muito importante a gente entender, quando os casais vêm aqui, eu sempre falo assim, né? Relacionamento é 50% cada um. E aí, muitas vezes, a parte que tá na posição de vítima fala para mim, imagine, 50%, o problema é ele, o problema é ela. Não, é 50% cada um. Então, imagine que duas almas se encontram, né? Eu acho que é um encontro de almas, duas almas se encontram, e aí eu levo aquilo que eu trago na minha história, o outro traz aquilo da história dele, são histórias diferentes, e cada um de nós tem traumas,
né? Cada um tem coisas que não foram resolvidas dentro de nós, cada um tem a nossa história, a nossa forma de enxergar a vida, e aí a gente vai trazendo tudo isso pro relacionamento. Então eu queria começar, né, falando para vocês muito observarem o seu relacionamento, focarem nisso. Nós vamos falar em várias coisas aqui hoje, mas eu queria que vocês focassem no seu relacionamento hoje, o relacionamento que você tem. Qual é a sua contribuição, qual é a contribuição do outro? É muito comum aqui no meu consultório a mulher falar assim, meu marido é problemático, daí ela traz o marido para fazer terapia, daí o marido faz terapia, o marido começa a enxergar tudo diferente, começa a melhorar, começa a olhar para os 50% dele, melhora, e aí começa a aparecer os 50% da outra parte. E a outra parte achava que não tinha problema nenhum, que o problema era só do marido. Então é importante a gente olhar para os nossos 50%. Então vamos começar perguntando assim, qual é o seu 50% numa relação? Qual é a parte que você entra? Qual é a parte que você está levando para esse relacionamento? Existem mulheres que têm medo de ficar sozinha, então não escolhem, são escolhidas, né? E aí qualquer coisa serve. Tem mulheres que, por muito medo de ficar sozinha, acaba aceitando tudo, fica submissa. E às vezes o homem também. Então, qual é a sua parte nesta relação? Nós vamos pensar assim, aquela historinha de viveram felizes para sempre, né? Viveram felizes para sempre porque a história acabou aí, né? Não teve o dia seguinte, não teve conta para pagar, não teve filho, educação de filho, não teve sexualidade, não aparece nada, né? Eles simplesmente foram felizes para sempre. Então, a gente se ilude muito, a gente olha casais aí na internet e a gente fala, nossa, como eles são, se dão bem, como tudo é feliz. A gente não sabe a intimidade do casal como é. Portanto, cada um vai ter que ter a sua intimidade, cada um vai ter que olhar para o seu 50%. Então, vamos pensar assim, homem e mulher. Homem e mulher, eles têm necessidades diferentes, eles pensam diferentes, eles agem diferente. O homem, ele tem uma necessidade de poder, enquanto que a mulher, ela tem uma necessidade de ser acolhida, acalentada, ela tem uma necessidade de se sentir importante, amada, né? Isso é importante a gente entender essa diferença. Quando a mulher assume o poder e deixa o homem sem poder, ele vai se sentindo diminuído e se sente muito mal nessa relação. Quando o homem não sabe acolher a mulher, que é o que ela mais precisa, ela também acaba rejeitando esse homem, e assim vai. Então vamos partir do pressuposto que a mulher tem a necessidade de ser acolhida e o homem tem a necessidade de poder. Então, eu quero agora falar com você, mulher abacaxi. Mulher abacaxi. Toda mulher abacaxi, ela acaba tendo um marido banana. Então vamos pensar assim, o que é uma mulher abacaxi? É aquela mandona, autoritária, aquela mulher assim que sempre tá dando as regras, tá ditando as regras, tudo tem que ser do jeito dela. Ela acaba não dando espaço para o outro, então o outro tem que fazer tudo que ela quer, do jeito que ela quer, ela não aceita que não seja assim, então ela acaba sendo autoritária, ela acaba sendo uma pessoa muito mandona, e o marido vai ficando banana do lado dela, né? Vai ficando cada vez mais apagado, vai se sentindo cada vez mais inútil naquela relação. Até que acaba aparecendo uma terceira pessoa, até que acaba havendo uma separação, ou acaba que as pessoas ficam doentes, enfim. N coisas podem acontecer quando a saúde amorosa não está bem. Então, minha pergunta é, como está a sua saúde amorosa? Você que está aqui comigo, boa noite para todo mundo que chegou depois aqui. Muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz que você está aqui. Eu quero que você dê um oi aí, fale para mim. Você tem consciência que uma relação a dois é 50% cada um? Que se a relação não tá boa, é 50% cada um? Se o seu companheiro faz alguma coisa que você não gosta, 50% você tá provocando aquilo sem perceber, de forma inconsciente? Fala aí pra mim, responde. Você tem essa consciência? Você sabia disso? Você tá atenta a isso? Você tá atenta que 50% cada um é importante nessa relação? Então, vamos partir do pressuposto assim. Oi, Val. Você sabia disso, né, Val? 50% cada um.
Alguém tá dizendo aqui, estou sem som. Vocês não estão me ouvindo, gente? Dá um ok aí se todo mundo tá me ouvindo bem. Está tudo certo? Por favor, me dá um ok. Verônica, oi Verônica, que legal, Verônica tá aí. Sim, eu tenho consciência. Você tem que. Você busca, né, Verônica? Isso que é legal. Tá com som aí, gente? Tá tudo certo? O som? Às vezes é da sua internet aí que tá sem som. Dá uma olhadinha. Olá, Beth, que legal, tá aqui. Simone, eu estou. Então, quem tá dizendo que tem consciência dos 50%, ou tá buscando, ou já ouviu falar, ou lê sobre o assunto, ou já passou por uma crise, né? Às vezes a gente passou por uma crise afetiva, amorosa, e foi buscar isso, enfim. Vamos imaginar, então, que eu trago a minha carga emocional, o outro traz a carga emocional dele, e a gente vai juntar isso. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Vamos imaginar uma mulher que perdeu a mãe cedo e que teve que cuidar de todos os irmãos. Ela ficou sobrecarregada naquela situação, ela ficou com uma carência de mãe muito grande. Então ela tem uma carência, né, muito grande, e ela vai casar, ou vai se juntar, ou vai namorar, ou vai, enfim. Eu vou falar aqui homem e mulher, e aí vale para os relacionamentos, né? Mas quando eu falo casar, também é morar junto, é tudo a mesma coisa, né? Então ela vai se juntar com um homem, e o interior dela tem tanta carência que o que ela espera daquele homem é que ele supra aquela carência de menina dela. Esse homem foi mimado, tá numa família lá, cresceu numa família que sempre teve tudo era para ele, então ele vem nessa relação querendo continuar aquela situação lá. Então, ele vem querendo receber e ela vem carente também querendo receber. E aí, gente, é um nó danado, né? Porque uma relação onde os dois querem receber, não tem ninguém dando. E aí, como é que faz? Né? Então, é muito importante que exista a troca. Eu posso dar e posso receber, e o outro também. Agora, uma coisa que eu queria que ficasse muito claro, né, se você já não tem essa clareza, nunca na sua vida o seu marido vai suprir a sua carência. E nunca você vai suprir a carência e os problemas dele. Então, se você tá casando, tá juntando com alguém, pensando que o outro vai suprir sua carência, esqueça. Se você está casando, está juntando com alguém, ou você está numa relação a dois, imaginando que seu marido vai tratar você como seu pai trata ou tratava, também não é assim que funciona, né? Então, muitas vezes a gente vai se iludindo, achando que nessa relação a gente vai ter aquilo que a gente precisa. A única pessoa que pode suprir a sua carência é você. A única pessoa que pode realmente trabalhar tudo lá dentro de você que está mal resolvido é você. Então busque ajuda, se trabalhe, entenda suas verdades, né? É muito, muito importante. Eu estou adorando. Obrigada, linda, obrigada. É muito importante que você entenda que todos nós nascemos numa família onde tem um pai e uma mãe que não são bem resolvidos. E esse pai e mãe que não são bem resolvidos trazem esses problemas para a família. E a criança cresce nessa família. Portanto, os nossos problemas começam na primeira infância. Depois vão se repetindo. Mas a gente traz na dinâmica familiar sempre alguma coisa que precisa ser resolvida. Por exemplo, eu sou a filha mais velha. Então, eu sempre fui cobrada que tinha que fazer tudo certinho, que tinha que ser modelo, fiquei sobrecarregada, tive que cuidar dos outros irmãos. Eu sou a filha caçula, então eu fui aquela paparicada, fiquei mimada, fico achando que tudo vai ser assim, ou fui a filha que não foi desejada, porque foi aquela terceira, quarta, quem escorregou, sei lá. Ou eu sou mais uma menina quando eles queriam um homem, ou eu sou a filha do meio, que não é nem uma coisa nem outra, enfim, cada um vai ter que achar o seu espaço na família. E esse espaço na família também tem a ver com atitudes, por exemplo, eu sou a filha boazinha, a outra é a filha que vai bem na escola, a outra é a filha que come tudo que a mamãe faz, outra é a filha, cada um vai ter que achar um espaço. Tem aquele filho bonito, tem aquele filho inteligente, cada um vai chamar a atenção de uma forma. E os pais,
não serem bem resolvidos, eles também projetam nos filhos os lixos que eles trazem. Então, a mãe projeta um lixo numa filha ali que ela se identifica mais ou menos, enfim. Isso é muito complexo para a gente falar aqui tão rápido, né? Bem profundo. Porém, é muito importante a gente entender com tudo isso que eu vou acreditando em muita coisa que não é verdade, né? Quando a mãe e o pai falam, você fala demais, você é muito agressiva, você não sei o quê, ou você, enfim, vão falando coisas que não são verdades. Às vezes a mãe, ela acaba por culpa protegendo mais um filho, e aí esse filho que ela protege, o outro filho não tem ciúmes, e aí vai contra aquilo, e a mãe então acaba falando para essa filha que ela é maldosa, que ela é ruim, né? Muitos pais falam isso, às vezes o filho não faz o que o pai fala, o que o pai pede, o que a mãe quer, e aí fala, você é ruim, né? Você é uma pessoa má. E fala da boca para fora, sem se dar conta do mal que tá te fazendo. E você vai absorvendo tudo isso, você vai entendendo tudo isso como uma coisa verdadeira de você. Você vai acreditando que você é ruim, você vai acreditando que você é chata, você vai acreditando e um monte de outras coisas, né? Você vai acreditando muitas vezes na relação pai e filha. Você vai acreditando muitas vezes que seu pai, quando ele não deixa você sair de casa, ou que ele não deixa você namorar, que seu pai não quer que você namore, seu pai não deixa você sentir prazer, ou quando a gente imagina o pai e a mãe tendo uma relação sexual, por exemplo, quem que consegue imaginar o pai e a mãe tendo uma relação sexual, né? Então fica complicado pra gente. Às vezes você fica imaginando que a sua mãe nunca teve prazer e aí você não consegue ter prazer também. Às vezes você fica imaginando que aquilo é proibido, ou a religião, enfim, tudo que envolve, né, essa dinâmica familiar vai ficando dentro de você. Então você vai absorvendo tudo isso, os modelos que você tem em casa, todas as repressões, né, na educação, na religião e tudo que vem junto. E aí você cresce, leva tudo isso com você, se torna uma mulher que vai se juntar com um homem que também tem um processo que traz tudo isso, e aí tá feita, né, vamos dizer assim, a confusão. A confusão. Então é um encontro de almas, você encontra um parceiro, muitas vezes assim, é o homem da sua vida, é a mulher da sua vida, existe um amor, mas esse amor fica muito truncado. E o que é pior é que a gente não tem muitas vezes coragem de olhar para isso. A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai simplesmente deixando para amanhã. Aí fala, depois eu vejo isso, não conversa, não tem diálogo, as coisas não estão bem, mas vai indo. Aí vem a preocupação financeira, vem a preocupação com os filhos, vai indo, e ninguém resolve nada. Então no final eu vou te dar algumas dicas que eu acho que é importante você estar atento a isso, né? Responde aí para mim. Você acha importante olhar para o relacionamento? Você tem olhado, sim ou não? Você acha que o relacionamento a dois precisa ser cultivado da mesma forma que precisa cultivar uma flor, da mesma forma que precisa cultivar uma espiritualidade, da mesma forma que precisa cultivar todo o resto da nossa vida? Sim ou não? Você acha que a gente precisa cultivar nosso relacionamento? O que você faz para cultivar o seu relacionamento a dois? Como que você tem lidado com isso, né? O que você tem feito aí no seu dia a dia para conseguir alimentar isso? Vamos pensar assim, quando o homem e a mulher se encontram, existe aquela paixão, né? Aquela coisa assim, nossa, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Deixa eu só ver o que a Verônica falou. Muito importante, cultivado e celebrado. Exatamente, vamos celebrar. Sim, temos que regar como uma plantinha. A Solange falou isso mesmo. Se a gente não rega como uma planta, simplesmente a gente vai se afastando um do outro, né? A Simone falou, eu não tenho ninguém, estou assistindo para aprender. Olha, é ótimo porque você já começa com vantagem, Simone. Né? Quando a gente aprende antes de encontrar o parceiro, a gente acaba escolhendo melhor. Então fica ligada aí até o fim que você vai aprender coisas importantes para fazer uma escolha mais consciente. A Val dizendo, sim, muito importante, precisamos cultivar. Então, se a gente não cultiva, ele acaba. Né? E é muito importante a gente estar todos os dias cultivando, não é só quando arrebenta, não é só quando tá ruim, mas é todos os dias cultivar esse relacionamento. Vamos pensar assim,
Quando casa, né, vamos imaginar assim, chega em casa, a mulher faz um suco de laranja, por exemplo. Vou dar um exemplo básico. A mulher faz um suco de laranja. O marido vai tomar aquele suco tá azedo pra caramba, né? Mas ele quer agradar a mulher, porque é o amor da vida dele, tá começando aquela relação. Daí ele fala assim: ai, amor, tá uma delícia esse suco, toma aquilo que tá ruim, mas ele tá ali tomando. Com o passar do tempo, né? O marido chega em casa e fala pra mulher: ai, faz um suco de laranja pra mim. Aí ela fala assim pra ele: ah, vá fazer você se você quiser, tô cansada. E aí começa a ficar aquela relação truncada. Se faz, ou ela faz e ele fala: tá super azedo, tá ruim isso aqui, ou nem faz, enfim. O que acontece na relação que vai azedando, né? Que aquela coisa gostosa do começo vai se perdendo. Falando uma coisinha boba aí do suco de laranja, mas pensa assim no relacionamento a dois. Quanta coisa pode estar acontecendo no dia a dia, né? Temos que regar com muito carinho, isso mesmo, Mazé. Que bom que você tá aí, Mazé. Então, o que acontece? São pequenas coisas, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pequenas pedras. São pequenos detalhes do dia a dia que vão fazendo toda a diferença no relacionamento. Então, quando os dois se encontram, muitos casais têm competição, tá? Então, assim, um quer ser melhor que o outro, tem um ego exacerbado. Então, fica aquela competição. Um querendo ser melhor que o outro, daí um fica tentando botar areia no outro para ficar melhor. Então, assim, eu diminuo você para mim me sentir maior. E fica nessa guerrinha. Mas tudo isso, gente, acontece de forma inconsciente. Existem pessoas que têm uma necessidade de se sentir melhor, então ela diminui o outro, ela vai anulando o outro, porque o outro deixa, obviamente, para ela se sentir importante, tá? Isso é uma baixa autoestima. Existem pessoas que são arrogantes, que ficam o tempo todo se colocando por cima, e a outra pessoa acredita que ela é pior, né? Principalmente a mulher vai se diminuindo, achando que ela é pequena, que ela é menos. E, enfim, essa competição no relacionamento acaba desgastando demais e ela é inconsciente, a gente precisa ter consciência. Tudo que eu tô falando aqui é inconsciente. E se a gente não traz para consciência, a gente não consegue mudar. E para trazer para consciência, a gente tem que ter coragem de olhar para as coisas que estão machucando e doendo, senão não tem outro jeito. E aí o que acontece, então? Essa relação que tá truncada, essa relação que tá ali de competição, vai gerando um desgaste tão grande que vai chegando um ponto que não tem mais diálogo, que um vai agredindo o outro, que um vai desmerecendo o outro, e aquelas mágoas que a gente vai guardando vão ficando fortes dentro de nós. Outras coisas importantes que acontecem, por exemplo, quando uma mulher fica grávida. Às vezes o homem ele tem problemas com a mãe, e ele olha para a mulher grávida, ele lembra da mãe. Né? Então, assim, o que acontece? Ele vai se afastando daquela mulher, ele não consegue ver a mulher, ele vê a mãe. E aí muitos problemas aí acontecem, a mulher vai se magoar bastante, ela é um momento que ela tá frágil, que ela precisa de colo, de apoio, né? Então, muitas coisas vão acontecendo nesse relacionamento que vão truncando. E tudo isso, mágoa do dia a dia, competição, um desmerecendo o outro. Muitas vezes existe amor entre os dois, só que o ego, todos esses problemas mal resolvidos vão sendo maiores que o amor, vão aparecendo mais que o amor, porque o amor não está sendo cultivado. E aí o que acontece? Tudo isso vai ter como funil o sexo, né? Porque o casal que é casal tem que ter sexo. Se você não quer ter sexo, não pode ser um casal, tem que ser solteiro, tem que ser freira, padre, enfim. Né? Se casou, tem sexo. Se não tem sexo, não é casal. E aí, tudo que não tá bem na relação vai se focar no sexo. Né? E aí, quando chega no sexo, aparece um monte de coisa. Por exemplo, existem homens, vou falar aqui dos homens, porque a live é mais direcionada para mulher. Mas aí, os homens que estão aí presentes vão se avaliando também e vendo o que pode melhorar. Existem homens que estão com depressão.
né? Ou por problema financeiro, ou por questões ali internas dele, não consegue se realizar no trabalho, não consegue se sentir feliz, enfim, não consegue se sentir poderoso, né? Como a gente já falou lá no começo, o homem precisa se sentir poderoso. Por isso, mulher, sempre deixe ele achar que ele deu a última palavra, mesmo que você tenha induzido, né? Você vai induzindo para ele falar aquilo que você quer, mas deixa ele achar que a última palavra foi dele, porque ele vai se sentir poderoso, né? E o que acontece? O homem vai entrando naquela depressão, vai ficando muito para dentro, porque o homem para entrar numa caverna é fácil, né? Qualquer problema que ele tenha, ele tem facilidade de ir para a caverna. Então o que acontece? O homem se fecha e aí não procura a mulher sexualmente. A mulher vai se sentindo rejeitada, ele não me procura, ele não quer mais saber de mim, ele tá me rejeitando, ele tem outra pessoa. Quando na verdade ele tá com problema. E a gente fica tão focada no lado dos 50% da gente, fica tão focada na nossa rejeição, no sentimento de rejeição, fica tão focada na nossa dor que a gente esquece de olhar o outro. Então, o que acontece? Ele não gosta de mim, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. E aí eu pergunto, o que você está fazendo para ajudar? Nada. Pelo contrário, está afundando ainda mais. Então, se ele não está te procurando sexualmente, vamos conversar. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Né? Porque pense um exemplo bem banal do dia a dia. Eu vou falar um exemplo, mas imagine uma pessoa que está 10 anos junto. Quantos exemplos deve ter, né? Mas imagina assim, você compra um quadro bem bonito. Aí você quer pôr esse quadro na parede. E mulher muitas vezes é ansiosa, ela quer pôr já, né? Dependendo da mulher, ela quer imediatamente. E aí ela fala pro marido, põe esse quadro pra mim lá na parede. E aí o marido, o que ele faz? Ele fala, já vou colocar. Quem se identifica com isso, hein? Fala aí pra mim, mulheres que estão aqui presentes. Quem já passou por isso? Ele fala, já vou. Daqui a pouco. Fala aí pra mim se não é assim que funciona na sua casa também. Daqui a pouco, já vou. E a mulher vai se irritando com aquilo, né? Porque ela quer aquilo, ela quer que ele coloque na hora. E o tempo vai passando, o quadro vai empoeirando e nada. Ele lá na televisão e não põe o quadro. Isso, eu, né? Então não sou só eu, na sua casa também acontece isso. Então fala aí pra mim. Então o que acontece? Vai deixando pra amanhã, a mulher vai se irritando, chega uma hora que ela pega a furadeira, vai lá e fura a parede. Só que ela fura com tanta fúria que ela quase arrebenta a parede, né? E o que acontece? O marido vem, ele fala o quê? Quem sabe a frase célebre que eles falam quando ele vê que a mulher tá pondo o quadro? Quem sabe? Responde aí pra mim. O que o marido fala quando ele vê que você tá lá pondo o quadro, fazendo buraco na parede brava? Quem sabe? Fala aí pra mim. Qual é a frase que ele fala? Que é uma frase típica. Típica. Quem que sabe? Tá com medo de falar? Fala aí, você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Ele olha pra você, ele fala, eu já ia colocar, por que você não esperou? Você é muito ansiosa, você não sabe esperar, né? Eu já ia colocar, 3, 4 dias, eu já ia colocar. E a mulher, ela tá muito brava naquela hora. Então ela vira pra ele e fala assim, o que ela fala, hein, gente? Você não sabe esperar, isso aí, Beth. Olha lá, é por aí, agora vocês estão falando, é isso aí, né? Eu já ia fazer, por que você não esperou? É sempre o mesmo discurso. E aí a mulher, naquela hora da fúria, ela vira e fala o quê? Você não é nem capaz de pregar um quadro. Então vamos pensar assim, a mulher, ela pode ter um sentimento de rejeição mal resolvido dentro dela. E o homem pode ter um sentimento dentro dele de incapacidade. E teve aquele pai duro que quando ia na escola, tirava 8, o pai falava, tá muito ruim esse 8. Daí ele se esforçava, tirava 10, o pai falava, não fez nada mais que obrigação. Então, às vezes ele foi criado numa educação tão rígida que ele ficou com a sensação que nem tirando 10 ele agradava. E ele acaba, então, desenvolvendo o medo da incapacidade. Isso aí, mulheres, muito bem. O sentimento da incapacidade. Então, o que acontece? Ele tem o sentimento da incapacidade como uma capa interna no inconsciente e ela tem a rejeição. Quando ela fala, você não é nem capaz de pregar um quadro, ela vai tocar lá na ferida dele que nem ele sabe que tem, porque é tudo inconsciente, tudo inconsciente.
E aí, a hora que ela fala, você não é nem capaz de pregar um quadro, ele entende que ela falou que ele é incapaz. Ele se sente diminuído. Pense isso acontecendo 10 anos, várias situações, várias. O homem vai se fechando, ele vai sentindo que ele é incapaz. Não porque a mulher falou, porque ele já trazia isso no inconsciente e as atitudes dela vão estimulando, vão reforçando isso nele. Bom, aí eles vão pra cama dormir. O quadro tá na parede, brigaram ali, acabou, passou. Aí na hora de dormir, ela põe uma lingerie bonita, ela já pôs o quadro, já tava bem, já tá tudo resolvido. E aí a hora que ela vai dormir, ela olha, ele virou do lado e dormiu. O desgraçado ronca ainda, né? Qual é o sentimento que fica dentro dela? Rejeição. Ele não quer saber de mim, ele não gosta mais de mim, ele deve ter outra pessoa. E ela vai entrando naquela neura, porque, gente, o cérebro, para você sair do céu pro inferno é 1 segundo. Só você começar a pensar bobagem, que em 1 segundo você já tá no inferno. E aí o que acontece? Ela se sente rejeitada, ele se sente incapaz e eles vão aumentando isso cada vez mais, aumentando isso cada vez mais, e isso que acontece sexualmente afasta. Esse homem não vai ter vontade de ter relação, não procura ela, ela fica rejeitada e vira um ciclo vicioso. E ninguém conversa sobre isso. O maior problema dos casais é que ninguém conversa sobre isso, ronca mesmo. Ninguém conversa sobre isso e vai deixando rolar. Então, se o seu marido não está procurando você, está se sentindo rejeitada, para com isso. Faz uma terapia, se encontra a mulher poderosa que você é, para de se sentir rejeitada e ajuda ele a resolver o problema. Né? Conversa, põe essas coisas. Uma pergunta fantástica para você fazer sempre pro outro é: como é que você acha que eu estou me sentindo quando você faz isso? Como é que você acha que eu estou me sentindo quando você faz aquilo? Põe o outro para se colocar no seu lugar, põe o outro para pensar no que ele está fazendo, pensar no que ele está falando e principalmente para ele ter consciência do quanto ele está te machucando. Porque a maioria fala, a maioria faz e não tem a mínima ideia do quanto machucou você. Se você não fala, o outro não vai saber. Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, tudo vai no sexual, né? Na sexualidade. Então, nós temos esse homem que não te procura. Aí nós vamos pro oposto. Nós temos aquele homem que procura toda hora. E que ele quer toda hora. E que muitas vezes você não se sente bem com isso. Muitas mulheres chegam aqui para mim e dizem: nossa, eu me sinto um depósito de esperma. Me sinto uma coisa assim, toda hora e eu não sinto nada. Porque é tudo muito rápido às vezes. Tem o homem tem ejaculação precoce. E aí a mulher reclama, ele tem ejaculação precoce. Não dá tempo de nada e já foi. Né? E aí eu pergunto assim: o que você fez? O que você está fazendo para ajudar? Né? O que você está fazendo para ajudar? Então, assim, você já foi casado, tá vendo? Então você sabe como é que é, né? O que você está fazendo para ajudar o seu marido, o seu companheiro que tem ejaculação precoce? A ejaculação precoce, ela está muito ligada à ansiedade. Geralmente são homens muito ansiosos que precisam de uma ajuda. Né? E não tem que ser um problema isso, é totalmente resolvível. Às vezes no início de uma relação, a ejaculação é precoce porque é muita ansiedade, depois vai se relacionando, vai se aprofundando, vai treinando, vai ficando bom, e isso vai desaparecendo, e às vezes precisa de uma ajuda para não ter sofrimento. Né? E às vezes tem aquela pessoa que não tem ejaculação precoce, mas que foca todo o prazer no sexo. Então, às vezes, o seu companheiro te procura demais porque na vida dele ele focou tudo no sexo. Né? Então, às vezes a gente tá focando todo o nosso prazer na bebida, todo o nosso prazer na comida, todo o nosso prazer no sexo. Ou tem gente que foca todo o prazer no trabalho, né? Trabalha demais, não faz mais nada, só trabalha. Então, onde você tá colocando prazer? Né? E se a pessoa tá te procurando demais, de um jeito que tá desrespeitando você, que não tá bom para você, vamos conversar sobre isso. Vamos ajudar o seu parceiro, vamos ajudar essa pessoa a entender o que tá acontecendo, porque a pessoa, ela não percebe, muitas vezes, que você tá incomodada com isso. Né? A pessoa não percebe que isso faz mal. Então, assim, tem o homem que não procura, tem o homem que procura demais e isso te agride, então vamos conversar sobre isso. Tem o homem que ele procura mais ou menos, mas como ele tem ejaculação precoce, acaba você nunca tendo prazer, ele também acaba se fechando.
E assim vai. Tem também a relação abusiva, daqueles que têm uma relação mais abusiva, mas eu nem vou entrar nesse detalhe aqui, porque aqui já cabe uma live, na verdade, um curso só para isso, né? Esse assunto, na verdade, gente, eu tenho um grupo, né? Eu trabalho em 8 encontros de 2 horas e meia cada encontro. Então, eu tô tentando aqui sintetizar, porque é um assunto bastante extenso, que a gente trabalha intensamente cada uma dessas falas, né? Convivências e tudo mais, pra gente entender bem. Mas tô tentando pincelar aqui para ver se cai alguma chave aí, né? Se vira alguma chave aí para você e te ajuda de alguma forma. Tá gostando? Tá interessante? Me fala aí, porque é tão difícil a gente ficar falando sozinha aqui. Dá um ok, fala alguma coisa se você tá gostando, se tá servindo para alguma coisa, porque é legal para eu saber se é por aí que eu tenho que caminhar, né? E aí, falando de novo em sexualidade, né? Tem todos esses pontos, então tem os comportamentos. E aí o que acontece? A sexualidade vai ficando truncada. Por quê? O homem que se sente um banana, ele vai se sentir mal na relação sexual. Né? O homem que se sente poderoso, muitas vezes ele vai ter aquele poder na relação e vai, de alguma forma, estar querendo ficar por cima, querendo, de alguma forma, ter você nas mãos dele. Isso também é ruim para você. Enfim, qualquer um desses casos, né? Que você se adapte aí, é muito importante você entender que tudo tem jeito, só que precisa ser conversado, você precisa conversar sobre o assunto. Obrigada, legal pelo retorno de vocês, muito bom. Precisa conversar sobre o assunto, porque assim, tem algumas mulheres aqui na live que eu sei que tem mais ou menos a minha faixa etária, e tem outras que são mais novas, né, as que eu conheço pelo menos. Quem tem a minha faixa etária, quem vem assim dos anos 60 para cá, a gente foi educado de uma maneira muito rígida. A gente entendeu que sexo era pecado, a gente não se sentia à vontade, e a gente passou isso para as filhas, né? Então você que tem aí 30 anos, que tá nessa faixa etária, teve uma mãe que tem a minha idade aí, que na verdade passou por isso. Então é muita repressão. Então, primeiro, sexo não é pecado. Vamos olhar para isso, né? O Santo Agostinho que colocou isso porque era um controle de natalidade. Então, como não tinha pílula, não tinha nada dessas coisas, tem que controlar a natalidade. E aí foi se surgindo essa coisa do sexo é pecado, por quê? Porque aí controlava e as pessoas não ficavam fazendo tanto filho. Então, sexo não é pecado. Deus fez o homem, fez a mulher, fez o sexo, para quê? Pra gente procriar? Sim, pra gente fazer filho, mas não só para isso. Né, para a gente ter a união, para a gente ter a tendo uma fusão muito importante e uma união profunda. Então é muito importante a sexualidade. Só que o sexo ele precisa ter com amor, ele não pode ser um descarrego, não pode ser uma coisa física, que se for uma coisa física perde total objetivo do que seria, né? Então tem que ser uma coisa onde os dois estão em comum acordo, cada um vai entrar com seus 50%, onde um respeita o outro e onde os dois no final, prestem bem atenção, os dois no final têm prazer. Então eu percebo assim, nós viemos de uma geração, então o que nós estamos vivendo hoje, gente, nunca existiu. Essa mulher que nós somos hoje, esse homem que nós somos hoje, nunca existiu. Nós tínhamos um modelo, né? Era aquele modelo, até os anos 60 era aquele modelo. Era o homem, o coronel, era a mulher que abaixava a cabeça, cuidava da casa das crianças, e ele chegava e falava, vai lá se preparar porque eu vou te usar. E ele usava mesmo, ele fazia ela um depósito de esperma. E ela não tinha prazer, então, lógico, ela não gostava de sexo. E essa mulher, né, é a nossa antepassada, ela passou isso para nós. E a mulher, em um determinado momento, se rebelou. Ela falou, não, isso não tá certo, eu também quero ter prazer, tá errado isso. Né? Muitas crenças, a Cristiane, oi Cristiane, muitas crenças, né? Sim, a Simone tá dizendo, tem que ser com amor e respeito e confiança, dá prazer um ao outro. Então, assim, qual precisa ser o maior prazer meu? Sentir que o outro teve prazer e vice-versa. Então, o que acontece? Como as gerações vieram dessa crença de que o homem usava a mulher,
a gente fala assim, boy, Elaine, isso aí é coisa do passado, né? Tô falando aqui, isso é coisa do passado. Mentira! A gente traz isso até hoje. Muitas pessoas até hoje trazem isso. Por exemplo, as mulheres que têm vergonha, as mulheres que não conseguem relaxar. Muitas mulheres ainda fingem que tem orgasmo, arruma um monte de desculpa para não fazer sexo. Se mulher, se você mulher, tá arrumando desculpa para não fazer sexo, é porque você não está tendo prazer. Se você tiver prazer, você vai querer. Se você não tá querendo, é porque não tem prazer. E se não tem prazer, é porque você não se conhece, você não sabe o que te dá prazer e você não ensina seu parceiro. E seu parceiro tem preguiça, não faz, não quer saber, é individualista. Então tem que entrar no acordo, né? Porque os dois precisam ter prazer. Quando um não tem prazer, não valeu. Porque vai gerando o quê? Um ciclo vicioso. Eu não tenho prazer hoje, não tenho prazer de novo, não tenho prazer de novo, amanhã eu não quero mais. Vou inventar dor de cabeça, doença, um monte de coisa. Né? Existem mulheres que ficam literalmente doentes. Então é importante conversar, o diálogo é fundamental. Estou trazendo crenças, tem terapias maravilhosas hoje, né? Eu trabalho há 35 anos com isso, terapias maravilhosas que ajudam você a quebrar essas crenças limitantes. Você está trazendo isso do passado, hoje não é mais assim. Hoje não pode, você não pode, mulher, mas olha aqui nos meus olhos, você não pode se sentir usada, mulher. Olha aqui nos meus olhos, você merece e tem direito a ter prazer. Sim ou não? Fala aí pra mim, sim ou não? Você, mulher, também tem direito a sentir prazer. Senão não é justo com você. Sim ou não? Coloca aí pra mim. O que você acha disso que eu acabei de falar? Então, o que acontece? A mulher não tem prazer, não fala, ou se ela fala, o companheiro às vezes não ouve, ele tá só voltado na necessidade dele e acaba acontecendo que vai truncando a relação. Então, a gente fala assim, muitas vezes, sim, isso, a Simone é intensa, né? Sim, é isso aí, a Val, sim. Muito bem, então é isso, eu tenho o direito de ter prazer. E se eu não estou tendo prazer, eu tenho que conversar com meu companheiro. E se ele não entende, eu tenho que fazer uma terapia. E se a terapia também não resolve, tem que trocar de companheiro, infelizmente. Porque se existe amor, tem que haver diálogo. E se tem diálogo, tem que haver mudança. Né? A gente precisa mudar isso. Então é muito, muito importante que ambos tenham prazer. Então, mulher, se você não tá tendo prazer, sai aí agora dessa live, vai acabar. Vai lá e conversa com seu parceiro. Fala pra ele, como é que você acha que eu tô me sentindo? Né? Eu atendo muito aqui, homens e mulheres, eu não faço terapia de casal, mas eu faço com o homem e com a mulher. E vou ajudando eles se ajustarem. E aí é muito interessante porque você ouve o homem, você fala, nossa, ele tem razão. Você ouve a mulher, você fala, nossa, ela tem razão. Né? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, é muito, muito importante prestar atenção nos detalhes. Conversar. Se não tiver conversa, diálogo, não tem resolução de tudo que está acontecendo. Então, voltando assim nessa questão do sexo, a mulher ela tem direito a ter prazer. Agora, eu queria falar uma coisa super importante, apesar de eu saber que tem homens aqui na live, não tem importância, porque o homem precisa ser informado sobre isso, mas eu quero dizer aqui para vocês, mais 60, eu não me lembro agora se é 60 ou 70% das mulheres não tem prazer na penetração, ela tem prazer no clítoris, ela vai gozar, ela vai ter orgasmo no clítoris. Então, aquela história que a gente vê na novela, que o casal se encontra, a mulher vem pra cima lá do homem, e aí em 5 minutos já resolve tudo, abaixa a calça, entra lá, papai, tudo é maravilhoso. Isso é coisa de novela, gente. Não é assim que funciona na realidade. E o homem fica esperando aquele tipo de mulher, aquela mulher que esquenta rápido, aquela mulher que já ele entra, ela já goza e acabou. Não é assim que funciona. 70%, olha lá, a Simone tá confirmando comigo, 70%. 70% é muito, gente. É muito. 70% das mulheres não têm orgasmo na penetração. Isso quer dizer que precisa ser estimulada pelo clítoris antes de entrar. Se o homem chega, ele não esquenta a mulher, ou com a mão, ou com sexo oral, ou com um brinquedinho, seja como for, não esquenta a mulher,
e vai ter a penetração, ela não vai sentir nada muitas vezes. E não é culpa dela. 70% das mulheres são assim. Então, o parceiro também tem que entender a mulher e fazer com que ela também possa ter prazer. E a mulher tem que falar sobre isso com o parceiro, porque ele também não é você, ele não sabe o seu corpo como é. Então, você tem que se conhecer, você tem que saber como você funciona, para você orientar o seu parceiro sobre isso. E aí, então, ter uma relação, né, mais parceira, né, mais de companheirismo mesmo. A mulher é como fogão a lenha. Ela demora para esquentar muitas vezes. O homem é rápido. E às vezes ele quer que a mulher seja tão rápida quanto ele. E vai ficando um ciclo vicioso, porque ela não é rápida, ela não tem o orgasmo, e aí ela na próxima ela vai evitar e vai ficando uma coisa totalmente truncada. Até o momento que a mulher não consegue relaxar, não consegue ter orgasmo e aí vira um problema sério. Tem que ser carinhoso, tem que ter as preliminares. Se não for assim, não sente prazer. Então, o homem que não quer fazer preliminares, que não tem paciência, tem que mudar isso, né? Porque essa ansiedade que faz com que o homem não tenha paciência de esquentar a mulher acaba fazendo com que a relação fique truncada. É importante que os dois tenham prazer, vamos lembrar disso. Então, mulher, vou olhar aqui de novo nos seus olhos e vou dizer, você tem direito a ter prazer. Pense nisso e resolva isso. Conversando, dialogando. Aí tem mulheres que podem dizer assim, mas o meu marido não gosta de fazer nada disso. Ele já quer ir direto no assunto. Vamos conversar sobre isso. Será que ele não gosta ou ele não sabe? Né? Que tal a gente junto procurar entender isso? Porque cada casal vai tendo a sua forma de ajustar, né? Vai tendo a sua forma de fazer as coisas. Então, como vocês têm conversado sobre isso, né? Mas em princípio a mulher tem que se conhecer para conduzir o companheiro. Perfeito, tem que se conhecer, é isso mesmo. Você também é das minhas, daquela geração antiga, né? E sabe que a gente não tinha hábito de se conhecer. Imagine que a gente ia ter uma live como essa falando desse tipo de assunto. Imagine que a gente tem livros e tem hoje ajudas como a gente tem, terapias maravilhosas como a gente tem hoje, que ajuda a gente a ressignificar esse passado, né? A mudar isso. Eu tenho todo dia mulheres aqui no consultório que ressignificam. A mulher entende que ela está contribuindo com aquilo. E aí ela muda, ela começa a ter novas atitudes e aquela relação que estava morna, monótona, que estava ruim, começa a se acender e tudo fica melhor. Quantas e quantas mulheres chegam aqui querendo separar, não querem mais, e aí de repente descobre que ela não está fazendo a parte dela e começa a fazer e as coisas vão dando certo. Então, assim, todos os dias eu trabalho com isso e por isso estou dizendo para você, tem jeito, né? Tem muitas terapias que podem ajudar. A gente ressignifica o passado e a gente consegue agir diferente aqui no presente, começa a ter outra atitude aqui no presente. Então, é muito importante que a gente olhe para isso, que a gente regue o nosso relacionamento, seja no carinho, no afeto, seja na sexualidade, seja nas diferenças do dia a dia, que são importantes, né? A mulher finge orgasmo e o homem se ilude, não sabe a verdade. Dani, muito bom que você falou isso, porque eu já estava esquecendo. O que acontece muito, gente, é que quando você finge orgasmo, você pensa que o homem não sabe. Ele sabe, porque ele entra numa geladeira, num freezer. E o homem gosta de entrar num forninho. Então, se você não tá tendo orgasmo, se você não tá esquentando, você vai ser fria. E o homem não gosta de mulher fria. O homem gosta de mulher quente. Então, esse é um argumento importante para você conversar com ele. Se você me esquenta, se você me ajuda a ter um orgasmo, antes até de você entrar, se eu preciso ter orgasmo pelo clítoris, eu preciso ter um orgasmo antes de você entrar. E se você me ajuda nisso, a hora que você entrar, vai estar muito mais quente, mais gostoso. Então, é muito importante isso. Agora, amiga, por favor, o sexo começa na cabeça. Cuidado com o pensamento, né? O órgão sexual mais importante é a cabeça, né? Tem mulher que não pensa nisso nunca. Ela vai dormir com o homem com aquela camiseta de propaganda eleitoral que, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Tá sempre com aquela cara desarrumada, não se arruma, tá sempre... Não passa um perfume. Tem homem que fala pra mim,
Minha mulher não passa, não tem um cheiro gostoso, não passa um perfume, tá sempre com aquele cabelo pra tingir, tem sempre aquelas roupas tudo maltrapilha dentro de casa. Então, peraí, né? Ele é visual, a maioria dos homens são visuais, então ele tá enxergando aquilo. Pelo amor de Deus, né? Fica bem, dá um trato, fica bonita e procura agradar também, né? Eu acho que é super importante isso, né? Meu marido tá falando. Seu marido tá aí, Verônica? Legal. Muito bom, chama os maridos para escutar, porque serve para os dois, né? Grace Kelly, linda, minha mentora de hoje aqui, minha parceira no curso. Que legal que você tá aí. Então, é isso. Se a gente acaba não conversando, não regando, não cultivando, a gente acaba não entendendo sobre isso. Então, o homem gosta de uma mulher quente, uma mulher que realmente tenha aquele calor. E a mulher tem que cuidar do pensamento. Então, amiga, voltando, tira aquela roupa, aquela camiseta de propaganda eleitoral que você usa. Para de ficar usando tudo bege, 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 né? Põe uma cor aí na sua lingerie, põe um perfume, dá uma incrementada, vai no sex shop, arruma uns brinquedinhos e dá uma quebrada nessa monotonia, porque o relacionamento que tem monotonia, ele acaba, fica chato, sempre no mesmo jeito, lugar, sempre na mesma hora, tudo igual. Então você tem direito de sentir prazer. Nossa, gente, o tempo tá passando, é muita coisa, como eu falei pra vocês. Eu quero deixar aqui algumas dicas. Eu vou até pegar meu papelzinho para não esquecer de nada. Então, eu queria aqui deixar pra vocês algumas dicas de como melhorar seu relacionamento aí. Então, primeiro, não cobre algo que deve ser natural. Então, não fique cobrando do outro algo que tem que ser natural. Ai, me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo. Tem que ser natural, ele tem que dar o beijo na hora que ele tem vontade de dar o beijo. Então, cuidado para você não ficar exigindo do outro que ele não pode te dar. Lembre, ele não vai suprir a sua carência. Cuidado com o julgamento, você vai projetar em você. Eu queria ter falado isso, mas não vai dar tempo, né? A gente projeta no parceiro aquilo que não tá bom dentro de nós. Então, quando eu falo assim, ai, você é muito crítico, você é chato, às vezes sou eu que sou isso. Só que como eu não quero olhar para isso, eu projeto no outro, eu faço uma coisa chamada espelhamento, né? Eu vou projetar no outro aquilo que eu tenho, mas eu não quero ver. Então, cuidado com o julgamento, que às vezes, na maioria das vezes, está falando de você e não dele, tá? Não deixe passar pequenos incômodos. Então, eu não gostei disso que você falou, tem que falar na hora. Então, ele falou alguma coisa que te magoou, faça a pergunta. Como é que você acha que eu tô me sentindo com isso que você falou? Faça a pergunta na hora, não deixe passar, tá? Não, sem expectativa alta. Cuidado, você cria uma expectativa, aquele homem vai te dar o top do top do top. Ele não tem para dar, cada um dá o que tem. Então aproveita o que ele tem de bom, não fique cobrando aquilo que ele não tem para te dar. Acredite, é super importante que você não julgue, não critique e não crie uma expectativa tão alta. Ele vai dar o que ele tem e você tá dando também o que você tem, que também não é 100%, que a gente não é perfeita, não é mesmo? Diga sempre que você ama, demonstre carinho, afeto, né? Nunca deixe passar esse carinho, esse afeto, porque é muito, muito, muito importante. Gosto muito dos seus comentários, Beth, você é minha fã, né? Eu amo você, Beth, linda. Reserve um tempo para vocês, né? Principalmente se você tem criança pequena. Quando a minha filha era pequena, a gente tem uma dedicação muito grande com o filho pequeno. Então, eu tirava pelo menos uma vez por semana, ou cada 15 dias, um horário, nem que fosse meia hora. Eu saía do meu trabalho, meu marido saía do trabalho dele, a gente ia tomar um chopinho no lugar, era meia hora. Pra gente olhar nos olhos, conversar um pouquinho, porque daí chega em casa, não consegue. Então, tire um tempo para vocês dois, é muito importante. Admita seus erros. Você também erra. Para de ficar nessa posição de amiga. Você não é vítima. Sai dessa posição de vítima. Para de reclamar e faz a sua parte. Para de julgar. Se você quer ter um grande homem, você precisa ser uma grande mulher. Acredite. Releve. Muitas vezes você fica brigando por pequenas coisas porque sua mãe brigava com seu pai e você faz a mesma coisa, está repetindo, não consegue ter paz nesse relacionamento. Para de brigar por pouca coisa. Jogou a toalha no chão, deixa lá. Uma hora ele cata, a hora que ele for usar, tá lá. Enfim, pequenas coisas que você não precisa. A sua casa não pode ser um centro cirúrgico, tem que ser um lar.
Então, pare de ficar neurótica com tudo arrumado, com brigar por pequenas coisas. Crítica só se for construtiva. Agradeça, elogie, peça desculpas. Isso é questão de educação, é fundamental. Faça pequenas surpresas, coloca um bilhetinho, manda um beijinho, fala que você fez aquela depilação especial, que você comprou uma lingerie nova. Cultiva as coisas, é muito, muito importante, né? Mesmo quando a gente só tem um paquera, faz a mesma coisa, lógico que faz, é companheira do mesmo jeito, né? Procure ajuda, se nada disso que eu falei resolveu, se você não conseguir fazer nada disso, procure ajuda, né? Tem terapias maravilhosas, a gente tá aqui para ser feliz, para se relacionar bem. E lembre bem, seus filhos não são seus amigos e nem seus terapeutas. Não fale da sua intimidade com seus filhos. Isso não é bom pro futuro deles, tá? É muito importante que você tenha uma relação de pai para filho e mãe para filho com seus filhos, né? O brilho de um homem está na luz de uma mulher. Olha que coisa mais linda! O brilho de um homem está na luz de uma mulher, isso aí. Todo homem, como aquele ditado que dizia, todo homem tem atrás uma mulher. Não, todo homem tem ao lado, todo homem importante tem ao lado uma mulher importante. E eu queria terminar aqui, porque vai cair a nossa live, dizendo para você que foi um prazer estar aqui com você. Mulher, se olhe, se aceite, se goste. A autoestima é fundamental. Quando você descobre quem você é de verdade, você jamais vai deixar que um comentário ruim do seu marido te derrube. Nunca mais você vai deixar que alguém ponha você pro chão. Você realmente acredita em quem você é, então pode falar o que for que você não vai acreditar. Seja firme em quem você é, acredita em quem você é de verdade. Deixa uma palavrinha aí do que ficou bom pra você e deixa eu falar uma coisa. Acabando essa live, corre lá pro meu feed de notícias, lá na entrada do Instagram. Essa live vai estar gravada lá. A hora que você ver essa foto minha de amarelo aí, você vai lá, deixa um comentário. Agora, na primeira meia hora, deixa um comentário, indica 3 pessoas para assistirem essa live, que você está concorrendo a uma terapia comigo que eu vou sortear esta semana, tá? Então, acabou a live, corre lá, deixa um comentário, indica 3 pessoas que você pode vir aqui fazer uma terapia comigo, que você vai ganhar, tá bom? Eu vou ter o maior prazer em fazer o meu melhor com você. Foi muito bom estar aqui com você. Lembre sempre, você é muito importante, merece sentir prazer, ser feliz e fazer o seu relacionamento dar certo. Se o seu pai e sua mãe não deram certo, você é diferente, você pode fazer seu relacionamento dar certo. Esqueça o passado, assuma quem você é, converse, tenha diálogo com o seu companheiro para que você se resolva cada vez mais, que vocês se entendam cada vez mais e sejam felizes. No beijo, no abraço, no amor, no toque, no sexo, tudo isso é importante, tudo isso nos une e nos faz ser uma pessoa melhor e mais forte. Adorei estar aqui com você, obrigada pela presença. Na próxima quinta-feira, às 20h30 eu estarei aqui. Eu mudei a minha live de sexta às 10 para quinta às 20h30 para poder agradar um número maior de pessoas, ok? Espero você na próxima quinta. Um beijo, fica com Deus. Muito amor, muito sexo, muita alegria para você aí, mulher. Tchau, tchau. Cultive seu relacionamento, vai fazer toda a diferença. Tchau, tchau.